Amém. Eu cumprimento a cada um nesta tarde com uma boa tarde de salvação. Irei deixar uma palavra de Deus para a vossa meditação, que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 9, e versículo 18, que tem por tema confissão de Pedro. Aleluia, a confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo ele, disse: João Batista, outros Elias, e outros e um dos antigos profetas. E Jesus disse-lhe: e vós, quem achais que eu sou? E João Batista, levantando, disse: tu é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Amados ouvintes da palavra de Deus, a palavra a qual eu acabei de fazer menção agora, aleluia, nos relata uma história verídica, verdadeira, a qual aconteceu verdadeiramente. A Bíblia nos relata que o Senhor Jesus Cristo, estando com seu discípulo reunido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos, aleluia, e lhe faz uma pergunta, e lhe interroga dizendo: quem diz a multidão, aleluia, que sou eu, aleluia, o que a multidão fala sobre mim? E o seu discípulo, louvado seja o nome do Senhor, ele fala, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, aleluia, e outros falam que o Senhor é um dos profetas, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, olhando para eles, aleluia, pergunta: e vós, quem diz que sou eu? Aleluia. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, louvado seja o nome do Senhor, era um homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ousado. E Pedro se levanta e, tomando a palavra, fala: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. É desse Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo, que eu quero pregar nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Eu nesta tarde vou anunciar um Cristo, aleluia, o qual morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai, aleluia, sendo o meu e o seu advogado. Louvado seja o grande nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. A Bíblia nos relata, amados ouvintes da palavra de Deus, no livro de Lucas, no seu capítulo de número 8, a seguir, louvado seja o nome do Senhor, que existia, aleluia, uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que padecia com fluxo de sangue há 12 anos. Aleluia. Aquela mulher, ela se encontrava com aquela hemorragia há 12 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos, aleluia, que a mulher, como está no ciclo menstrual, a mulher se encontra debilitada, fraca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A mulher se encontra desconfortável. Aleluia. Durante 8 dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Imagine agora aquela mulher, aleluia, com 12 anos, com aquele fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, a Bíblia nos relata que ela já tinha gastado todos os seus bens com médicos. Aleluia. O qual não puderam resolver o problema daquela mulher. Louvado
sempre. Aleluia. E aquela mulher, depois de ter procurado solução e não achado, aleluia, ela ouviu falar da fama de Jesus, aleluia, que Jesus curava, libertava, preparava o homem e levava para o céu. Ela falou consigo mesmo, aleluia, eu preciso tocar em Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos relata que Jesus Cristo andava em meio à multidão, porque, aleluia, muitos seguiam a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia fala que 5.000, 10.000, 15.000, aleluia, seguia a Jesus em busca de cura, milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele povo que seguia a Jesus não estava com seu coração voltado para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela propôs em seu coração em tocar em Jesus. Aleluia. Não era fácil, aleluia, naquela época, uma pessoa chegar até Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela sai, louvado seja o nome do Senhor, em um dia, louvado seja o nome do Senhor, ensolarado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com uma esperança de tocar em Jesus, para que a sua enfermidade fosse curada, aleluia. E aquela mulher, ela sai em busca de Jesus, e chegando até, aleluia, aquela multidão, o qual seguia Jesus, aquela mulher, ela, aleluia, encontrou dificuldade para tocar em Jesus, porque a Bíblia fala que a multidão espremia aquela jovem, a multidão empurrava ela para que ela não fosse chegar até Cristo, para que ela não fosse, aleluia, até mesmo conseguir a sua vitória. Em nosso dia de hoje está diferente, aleluia. Quantos empecilhos impede que o homem venha se chegar mais a Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que até falam, quando Jesus tocar em meu coração, aleluia, eu posso ser crente, eu posso aceitar a Jesus. Mas a Bíblia nos relata, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, aleluia, o Senhor Jesus falando, eis, que eu sou a porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, aleluia, e cearei contigo, e farei morada. Que porta é essa? A porta do vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Só basta eu e você querer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos relata que não é nem por força, nem por violência, mas pela sua própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquela mulher, ela não desistiu. Aleluia. A multidão espremia aquela mulher, a multidão empurrava ela para que ela não chegasse até a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O diabo, ele tem, aleluia, o interesse que a gente não venha chegar a Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Mas a vontade de Deus é que cada um de nós venha a chegar mais a Ele a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus, no livro de João, versículo 14, aleluia, no capítulo 14, versículo